Bom dia, crianças! Na nossa aula de ciência, vamos falar sobre os materiais, certo? Substâncias e misturas. Vamos falar também sobre os estados físicos da matéria, desses materiais, certo? A matéria, ela existe de várias formas. E essas formas chamamos de quê? De estados físicos. E os três estados físicos dessa matéria são conhecidos como sólido, líquido e gasoso, certo? Podemos chamar de material tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas, pessoas, certo? Então, tudo isso podemos chamar de quê? De matéria. Por quê? Porque tudo isso ocupa um espaço, certo? Ocupa um lugar no espaço. Então, são matérias que possuem massa, né? E como eu falei anteriormente, existem três estados físicos que chamamos de quê? De sólido, líquido e gasoso, certo? Esses estados eles vão variar de acordo com as condições em que eles vão se encontrar, dependendo da temperatura e da pressão da atmosfera, certo? No estado sólido, as partículas elas se encontram aglomeradas, condensadas e fortemente unidas, elas são bem unidas, assim dando a forma ao objeto ou a um corpo, certo? Como, por exemplo, o estado sólido temos o quê? A cadeira, a mesa, o lápis, o ferro, um toco de madeira, dentre vários outros. Aí, por exemplo, o gelo, aí é a água, certo? Em forma de quê? De gelo. Então, ela não está no estado líquido, ela está no estado sólido, certo? Então, vamos lá, ó. O estado líquido, as partículas, aquilo que nós nomeamos como pedacinhos, tá? Quando eu falo partículas, são aqueles pedacinhos, encontram-se menos unidas. Não tendo o quê? Uma forma determinada, podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato do recipiente que são colocados, certo? Por exemplo, quando eu coloco água no copo, a água ela vai ficar no formato do copo. Se eu colocar essa água, esse líquido, esse suco ou esse refrigerante dentro de uma garrafa, ela vai ficar no formato da garrafa, certo? Temos exemplos aí de estados líquidos, né? A água, o refrigerante, o suco. E esses líquidos, eles são medidos através de uma unidade de medida, que são o quê? Que são os mililitros, os litros, certo? Os centímetros cúbicos e assim por diante, tá? Já no estado gasoso, os corpos também não possuem formas próprias, mas se espalham pelo espaço. Lembra do exemplo da água, da atividade? Aqui, ó, por exemplo, aí eu tenho o quê? A água no estado gasoso, né? Porque o quê? Depois que a água é fervida, ela vai o quê? Evaporar. Essa fumacinha que sai é a água no estado gasoso, é essa fumaça, certo? Quando a mamãe tá cozinhando e abre a panela, sai aquela fumaça, aquele vapor, ali é a água no estado gasoso, certo? E as medidas gasosas, elas são feitas através de aparelhagens especiais, certo? Não sendo possível que o homem a meça. Então, diferente do líquido, que podemos medir através das unidades de medidas, no caso, as medidas gasosas, não é possível medir, certo? Então, agora iremos o quê? Realizar a nossa atividade, tá bom? A gente vai explicar direitinho como é que vocês têm que fazer. Então, crianças, aí é a nossa atividade de hoje, certo? Os materiais. Os materiais. Aí eu tenho uma receita de um bolo de chocolate, tá? Vocês podem estar fazendo esse bolo no fim de semana com a mamãe, o papai, tá bom? Vai ser bem divertido.
Você gosta de bolo? Leia a receita e descubra de quais ingredientes você precisa para fazer um bolo de chocolate. Aí eu tenho os ingredientes e o modo de preparo, certo? Eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado em pó, meia xícara de óleo, 1 xícara de água morna e 1 colher de sopa de fermento em pó, certo? Esses são os ingredientes necessários para fazer essa receita. O modo de preparo: você vai colocar a farinha de trigo e o açúcar e o achocolatado em pó, o óleo e a água morna no liquidificador e bater bem. Segundo passo você vai acrescentar o fermento em pó e botar mais um pouco. E bater mais um pouco, né? Vai bater novamente no liquidificador. Depois, coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno médio por 30 ou 40 minutos. Pronto. Agora é só esperar o bolo esfriar para tirá-lo da forma e devorá-lo. Lembrando que essa receita vocês precisam fazer com a mamãe, com um adulto, tá bom? Porque vocês vão precisar vai precisar ir para o forno, né? Vocês vão precisar usar energia também. Então, precisa ter bastante cuidado. Primeira questão: o que aconteceu com os ingredientes da receita depois que eles foram colocados no liquidificador? O que aconteceu com eles? Com todos esses ingredientes depois que a gente colocou todos eles juntos dentro do liquidificador? Pense no sabor de cada ingrediente e no sabor do bolo depois de pronto. Eles são iguais? E por quê? Por que é necessário colocar a massa do bolo no forno? Substâncias e misturas. Os ingredientes usados para fazer o bolo de chocolate apresentam substâncias em sua composição. O oxigênio que respiramos, a água pura e o ferro também são exemplos de substâncias. E os estados dos materiais, né? Que a gente fala sólido, líquido e gasoso. Essas são as substâncias presentes nos materiais, certo? Ao nosso redor. Os estados sólidos são o quê? São os materiais que se encontram no estado sólido. Apresenta o quê? Volumes definidos, no caso dos brinquedos, os plásticos, certo? Lá também na nossa explicação anterior, também a gente ia dar alguns exemplos, né? Aí são os exemplos do livro. Estado líquido. Os materiais que se encontram no estado líquido apresentam forma variada e volume constante. Veja que os sucos adquirem forma dos recipientes em que estão. Os materiais que se encontram no estado gasoso não apresentam forma nem volume definidos. O ar, todo o espaço dos balões, né? O ar ocupa todo o espaço dos balões. De acordo com alguns fatores, como temperatura e pressão, uma mesma substância pode se apresentar em diferentes estados. Aí vocês estão observando aí, ó, o estado sólido, líquido e gasoso, certo? A água ela pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. Eu tenho 3 exemplos aí. O gelo. O gelo está no estado sólido. A água que está no copo está no quê? No estado líquido. E o vapor da água, né, que está aquecida, é o quê? É a água no estado gasoso, certo? Então, aí eu tenho a água em 3 estados. Sólido, que é em forma de gelo, líquido, que é a água que está no copo, e gasoso, que é o vapor da água que está aquecida, certo? Esse experimento vocês irão fazer, tá bem? Porque vocês precisam responder essa primeira e essa segunda questão. Então, vocês vão ler os materiais necessários, que é o quê? Um copo de vidro transparente, um recipiente pequeno que caiba dentro do copo, prato descartável, água e massa de modelar, certo? Vocês vão ver também o modo de preparo, como vocês vão fazer para realizar esse experimento e vão responder a primeira e a segunda questão, tá ok? Temos também a página 20, que é a primeira e a segunda questão. Vocês vão ler essa tirinha, tá?
essa história em quadrinhos e vão completar as frases, né, a seguir. Vocês vão completar se com os estados, né? Se é sólido, se é líquido, se é gasoso, ok? Vocês vão precisar ler a tirinha, vão precisar ler a história em quadrinhos para poder responder, ok? Terceira e quarta questão do mesmo jeito. Terceira, você vai observar as imagens, depois vai responder as questões A e B, de acordo com a observação das imagens, tá? Quarta questão, você vai ler o texto. Depois que você ler esse texto, aí você vai sublinhar no texto lido, que é como surgiu o sorvete, os trechos que indicam como os chineses conservam o sorvete congelado. Lá no texto tem, você vai sublinhar. O que é sublinhar? Você vai passar um tracinho embaixo. Se demorarmos muito tempo para tomar um sorvete, ele começa a derreter. Por que isso acontece? Então, vamos lá, né? Responder a atividade. Caso tenha dúvida, vocês já sabem, podem estar me perguntando ou esperar o nosso momento da correção no nosso encontro de 10h40, ok?